Olá, sejam bem-vindos ao PactoCast. Eu sou Janine Cavalcante, estou aqui com meu colega Sou Bruno Martins. e hoje a gente vai falar sobre um assunto muito interessante, que é a mobilidade elétrica. Estamos aqui com o Walter, diretor do Grupo Saga, e Francisco, CEO da Pacto Mobility. A gente já vai apresentar um pouco mais dessas empresas para vocês. Papo bom, né, Bruno? Um assunto Eu interessante. acho que vai ser excelente, porque a gente vai ter as duas vertentes aí para debater sobre um assunto que é muito atual, né? Exato. Walter, eu queria que você se apresentasse e falasse um pouco para a gente da sua história, da história do Grupo Saga, como que essas histórias se juntaram. Seja bem-vindo, obrigada por estar aqui. Primeiro, obrigado a vocês, obrigado a todos, obrigado a Pacto. É um prazer muito grande estar aqui com vocês hoje, nessa tarde. Meu nome é Walter Dalmas, eu tenho 22 anos como diretor de concessionárias de veículos. Estou há 5 anos como diretor do Grupo Saga e já tenho uma vasta experiência por várias marcas, por um mercado muito louco, que é o mercado automotivo, né? De altos e baixos, mais baixos do que altos, e aquela confusão toda. E a Saga é uma empresa, hoje é um dos maiores grupos de concessionárias do Brasil, se não for o maior, e que tem mais de 100 concessionárias espalhadas pelo Brasil, de carros novos e seminovos, e também investe bastante nesse aspecto da mobilidade. Depois, durante a nossa conversa aqui, a gente vai falar sobre isso. Semana passada, ela fez 51 anos de vida. Então, não é um grupo novo, né? E está situado em Goiás, a matriz é Goiás, é Goiânia, mas nós temos lojas em Brasília, no Mato Grosso, em Rondônia e em Minas Gerais. Basicamente é isso, no cinturão aí do agronegócio. É Que isso, bacana. basicamente é isso. Eu estou há 5 anos como diretor da marca. E como que foi a sua história? Como você entrou no Grupo Saga? Qual a sua trajetória profissional até chegar lá? Conta Eu um pouco pra comecei gente. lá atrás como gestor de peças de uma empresa pequena no interior de Goiás, chamada Maud. E essa empresa era uma concessionária Volkswagen. Eu comecei como gerente de peças. E aí fui evoluindo, virei gerente de pós-vendas, virei gerente geral. A empresa também foi crescendo, foi adquirindo outras marcas, foi crescendo no volume de negócios e eu fui crescendo junto. E em 2016 ela foi negociada, ela foi vendida. O grupo que comprou, eu continuei como principal executivo comercial, aí já de todas as áreas comerciais, como diretor. E em 2018, no final de 2018, a gente tinha uma amizade muito grande entre eu e a diretoria da Saga, e eu fui convidado para voltar para Goiânia, eu sou de Goiânia, fui convidado a voltar para Goiânia para assumir a direção da Volkswagen na Saga, no Grupo Saga. E eu então optei por vir, estou aí já há 5 anos e muito feliz, muito, muito legal. O negócio é uma empresa que hoje tem 6 mil funcionários, e gera nem sei quantos empregos entre diretos e indiretos, né? Então, é uma história muito bonita de empresa. É uma empresa que tem uma forma de trabalhar, uma forma de fazer a venda do automóvel. A gente diz que a Saga é a casa de amigos. Então, em função, esse slogan é o que a gente vive lá no nosso dia a dia, realmente. Que legal, parabéns. É. E você, Francisco, conta um pouco pra gente, conta um pouco da Pacto Mobility, como que foi que essa empresa surgiu? Fica à vontade. Muito legal. Bom, queria agradecer também a oportunidade de estar aqui com vocês, estar com meu amigo Walter, né, que eu considero muito, né, tem muito conhecimento da área que ele atua. A Pacto Mobility é uma empresa que surgiu em 2023, né, mas tem uma história por trás, né, ela vem já de uma, de uma empresa que trabalhava com a internet das coisas, né? A gente teve uma oportunidade, teve um contato com carregadores elétricos, entendemos que fazia parte do nosso negócio e a gente teve a iniciativa de lançar um produto que fosse inovador. Nós podemos considerar que talvez, né, sejamos a primeira indústria brasileira de carregadores elétricos, genuinamente brasileira. Nossos produtos são produzidos no Brasil, com tecnologia nacional, tanto de software quanto de hardware. Nossos carregadores
né? Temos todas as linhas, desde os carregadores portáteis até carregadores supercharge para ônibus e caminhões. E ela é uma empresa nova, né? Podemos considerar que talvez ela seja uma startup. Não tem muita coisa ainda está sendo criada nela. E sendo uma startup, neste momento, né, de mobilidade do país, é uma grande vantagem, porque nos dá muita flexibilidade para ir fazendo as adequações necessárias, né? Uma coisa que a gente identificou é que cada fabricante, cada montadora, ela tem o seu detalhezinho, né, para fazer o carregamento dos veículos. Nós temos carros híbridos, temos carros 100% elétricos, né, e cada um tem um detalhezinho, né? E a Mobility, ela tem essa flexibilidade de fazer adequação em cada um desses veículos, né? Isso nos dá um diferencial, né? E além disso, os produtos importados, eles são para uma outra cultura, não é uma cultura do brasileiro, né? E também nós temos a oportunidade de fazer essa adequação cultural, né? Como é que o brasileiro entende que tem que funcionar o carregador público? Como é que o brasileiro entende que tem que funcionar o carregador na casa dele, né? Como é que a gente pode agregar valor, né, para que o usuário tenha uma boa experiência com os carregadores? De novo, seja público ou seja privado, né, que está na casa dele. Em que velocidade é a mais adequada, considerando as características de instalação elétrica pública que nós temos em nossas casas, em nossas empresas, né? Não é a mesma realidade que a gente tem na Europa. Não é a mesma realidade que a gente tem no mercado americano, né? Nós temos uma realidade nacional, né? Isso tudo, né, é a Pacto Mobility, né? Uma empresa que está aí, nasceu há pouco tempo, né, e está se adequando cada dia mais às necessidades do mercado. E é aquela coisa, né? Se você está começando, são diversas dificuldades, mas são diversas oportunidades também, né? Com certeza, né? E o Francisco, né? Eu com orgulho sou filho de pescador, tá? Nasci no interior de São Paulo, na cidade de Guarujá. Cresci ali eu costumo brincar que, né, enquanto os meus coleguinhas da mesma idade brincavam de bola, a brincadeira era com o filho dos outros pescadores, a gente brincando de pegar onda de canoa, né? Porque eu cresci na praia, né? Minha mãe vendia os peixes, meu pai pescava, né? A gente foi crescendo, eu conheci eletrônica e eu entrei muito cedo, né? Eu vou entregar minha idade agora, né? Quando eu comecei na eletrônica com 15 anos, a gente tinha uma reserva de mercado no país. Isso não permitia que as empresas, foi a IBM que eu tive o primeiro contato, e isso, né, eu dou graças a Deus porque foi uma grande escola para mim. Ela não tinha como importar os equipamentos que ela tinha fora do país. Ela tinha que dar um jeito de nacionalizar, né? Eu dei a sorte de entrar numa dessas empresas que fazia projeto para a IBM, e com 17 anos eu estava pegando esquemas eletrônicos da IBM, estava escrito ali Top Secret, né? Que responsa! Com 17 anos, né? E já caí com 17 anos em projetos para a IBM, né? Lógico que isso foi uma grande escola, né? Então, enquanto foi ruim para alguns, a reserva de mercado, para mim foi excelente, porque eu tive um aprendizado ali que até hoje em dia é muito difícil ter contato com esse tipo de tecnologia, né? A coisa foi evoluindo, né? Eu fui crescendo, né, profissionalmente, trabalhei em vários outros lugares, em grandes empresas, como a GE, como a Duratex, né? Trabalhei alguns anos nessas empresas, né? Me tornei executivo nessas empresas, até que em algum momento eu resolvi empreender, né? Então entrei para ser empreendedor e chegamos aqui na Pacto Mobility. Tenho outra empresa, né, na qual trabalha principalmente com a internet das coisas, né? E agora estou como CEO na Pacto Mobility. Legal, parabéns. Que história, né, Bruno? Legal, muito bom, né? E engraçado que as duas empresas, elas têm uma ligação sem saber muito grande, porque uma vende carros há 50 anos de uma forma e vai ter que se adequar agora para vender carros de uma outra forma. Exatamente. E a outra é a que traz a forma dessa adequação
ser possível, né? Viabilizar, né? Viabilizar essa E adequação. pegando esse gancho aí, Walter, assim, minha pergunta vai muito nessa linha. Como que as montadoras ou as empresas, né, hoje em dia, as concessionárias que comercializam esses carros a combustão, estão se adequando ou se reinventando para entrar nesse nicho do mercado de carro elétrico também? Em relação às concessionárias, elas, na verdade, elas acabam fazendo o que a montadora traz para a gente, né? Quer Uhum. dizer, a gente é o representante daquela montadora A, B ou C, né? Então, depende muito do que a montadora traz. Mas o que a gente vê no mundo é um trabalho muito forte de todas as montadoras em busca do novo. Então, você tem montadoras chinesas trazendo já os carros híbridos ou elétricos de uma forma mais forte, algumas americanas e europeias também querendo trazer, as japonesas trazendo também alguma coisa de elétrico ou híbrido, mas o que a gente vê é que no mundo todo está existindo uma força muito grande das montadoras para trazer a evolução e a melhor evolução. Então tem gente com um pacote de produto diferente do outro, da outra montadora. Então tem montadora indo por um caminho, montadora indo por outro. A gente não sabe ainda bem certo o que vai ser o caminho correto que vai ser seguido. Mas o que a gente entende é que não tem volta. Não tem volta. A eletrificação ela veio no ramo automotivo, ela veio para ficar, às vezes mais rápido, às vezes um pouco mais lento. Se a gente tivesse tendo essa conversa há uns um ano atrás, eu falaria para você, Bruno, que a eletrificação no Brasil era para depois de 2030. Só que a evolução que teve em 2023, né, Francisco, É É foi verdade. tão grande que está trazendo essa evolução para muito mais perto. Então, a verdade é que está todo mundo em pânico, sabe? Aquela coisa Uhum. assim, todo mundo tentando buscar a solução adequada, né? A bateria adequada, a forma É. de carregamento. Não é bateria, é nitrogênio, né? Como Nitrogênio trocar a bateria, é, né? Vamos fazer um cima de swap de bateria. cada um bolando um esquema, mas a verdade é que a gente enxerga que a cada dia que passa, esse momento dessa transição está mais próximo. A tecnologia não está pronta ainda, né, Francisco? Acho que eu fico com essa impressão também, né? Por isso que as montadoras ainda estão buscando a melhor forma de se adequar, qual produto vão colocar no mercado, né? O que que você tem para falar desse ponto de vista? A minha opinião pessoal é que a gente já tem uma tecnologia estável, que é comercialmente viável. A briga, para mim, nesse momento, é quem faz, quem tem a solução mais barata, né? E a solução mais barata passa por uma tecnologia melhor, tá? Então, se eu tenho uma bateria que eu consigo dar uma autonomia para o veículo de 1.000 quilômetros, é bem melhor do que uma autonomia de 400, é muito mais barato. Uhum. Isso comercialmente vai fazer a montadora X, Y, Z vender mais, né? Então, eu acho que a gente está nesse momento, né? Uhum. Elas estão buscando soluções, né, para dar mais autonomia. Como o Walter bem colocou, é um caminho sem volta, né? Então, agora é uma briga, né, de preço, é uma briga de qualidade de veículo, é uma briga de autonomia, né? É uma briga quem oferece o melhor produto para o cliente, né? Porque tínhamos um modal de centenas de anos, né? Sim. Que é o veículo a combustão. E agora nós temos um modal totalmente diferente, que as pessoas têm dúvidas, né? Elas não sabem que carro comprar, elas não sabem de que montadora comprar. A gente tem que lembrar que quem iniciou, né? Até pouco tempo, né? Se falava que carro elétrico não era viável, Uhum. mas um tal de Elon Musk veio e falou: ó, tá aqui, ó, é viável, né? Inclusive é o cara que, né, todo mundo falava que o foguete não dava ré, ele falou: não, meu foguete dá ré, É. né? Então, esse cara revolucionou o mercado, Certeza. né? E ele, né, a Tesla continua sendo a maior montadora de Um veículos player muito elétricos, importante, né? né? E ela puxou todo mundo. É mais ou menos o seguinte, ó, ou vocês fazem, ou eu Eu vou vou ficar fazer sozinho. sozinho, É Sim. verdade. tá? Então, eu acho que desculpa, esse momento que a gente está vivendo é justamente um tentando fazer melhor que o outro.
E você citou essa questão da tecnologia, que as pessoas estão muito inseguras, né? Eu queria que a gente voltasse um pouquinho atrás para vocês, porque vocês citaram veículos híbridos e veículos elétricos. Acho que seria importante diferenciar, né, essas tecnologias e aprofundar um pouco mais a discussão sobre a segurança dos carros elétricos, como tem sido isso aí no setor. Uhum. Bom, a diferença, você tem um 100% elétrico, o carro que só é movido a eletricidade, né? Esse, ele é recarregável, você conecta ele numa tomada e num carregador da Pacto Mobility, Isso né? E aí. carrega ele e você pode sair andando aí pela quantidade de quilômetros que tem autonomia. Existe o carro híbrido. No carro híbrido, nós temos algumas diferenças. Você tem um híbrido que ele é autorrecarregável e a combustão, quer dizer, ele pode ser um carro a gasolina ou flex, e também tem um motor elétrico que se autocarrega à medida que você anda, à medida que você freia, então gera energia que carrega aquela bateria um pouco. E também temos o carro que é híbrido também, só que ele é plug and play, ele também conecta na, na, na tomada externa e também é a combustão. Aí ele pode ser, a maioria desses carros são a gasolina. Então, nós temos esses três tipos hoje de carros elétricos, vamos dizer, de carros que não somente a combustão rodando no mercado, né? É, o caminho os híbridos, eles são na verdade uma passagem. Um dado interessante para a gente, assim, é uma coisa que pouca gente sabe, mas por exemplo, no começo da história do automóvel, 70, 80% dos carros eram elétricos. Eles não foram lançados a combustão, eles foram inventados elétricos. Então, o que fez com que o carro virasse combustão é exatamente o que o Francisco acabou de falar. Economia, eu digo preço, né? Uhum. E desempenho, né? Quantos quilômetros você anda, e aí foram sendo feitas malhas de postos e tal que viabilizava o carro a combustão. O carro elétrico, ele tem esse desafio, que é um desafio grande ainda. Se eu for viajar daqui para São Paulo, provavelmente se o carro só tem 200 e poucos quilômetros de autonomia, 250 quilômetros de autonomia, eu vou ter alguns problemas. Mas, por exemplo, se você está na Europa, você já anda a Europa inteira Já com andou a Europa carro inteira. elétrico, porque você tem os pontos de abastecimento. Então, o Brasil vai chegar a isso? Vai, só que nós moramos num país continental. Primeiro fator é esse. Segundo fator é que nós temos o álcool, que ele também é um combustível limpo. Então, sobre o aspecto da ecologia, ele também é um combustível limpo, então também a questão do elétrico, às vezes, não é tão melhor do que ele. Só que a viabilidade do elétrico, que o Francisco falou e que eu concordo muito, é a questão da quantidade de carros vendidos. À medida que se produz mais carros, o valor por unidade produzida diminui substancialmente e o carro elétrico encontra com o carro a combustão em termos de preço. Isso nós já estamos experimentando. Nós temos carros elétricos já bem mais em conta do que há 2 anos, três Em anos determinadas atrás. categorias, o preço, você já tem a opção de escolher ou o elétrico Ou ou a a combustão combustão. pelo mesmo O mesmo preço. É. modelo do carro. E Né? da agora para frente, nós vamos começar a enxergar uma outra situação nos próximos anos. O carro elétrico vai ser mais barato do que o carro a combustão. Então, assim, aí a viabilidade está encontrada, está atingida. O nosso trabalho vai ser ter, através da Pacto Mobility, ter uma rede de possibilidades de abastecimento para que as pessoas continuem tendo a mobilidade como principal argumento, né? Assim, É, liberdade de ir e vir, né? a Sim. Mobility ela fez um estudo muito aprofundado no uso do carro elétrico. Tá? E pelos nossos estudos, eles mostram que na cidade já está resolvido. É, Você carrega o seu carro em casa e tem autonomia para ir para o trabalho, para ir para o shopping, para ir para o, é. né, para o seu lazer. Isso já está resolvido. Você não tem a dificuldade, é zero para você fazer isso, né? E você carrega tranquilamente
Então, cidade não é problema. Então, nós entendemos que a sua dificuldade é ir de uma cidade para outra, tá? Então, Distâncias maiores também, né? isso, Distâncias né? pequenas não tem problema. E entendemos que pela média de autonomia dos carros que rodam no Brasil, mais ou menos a cada 100 quilômetros, você tem que ter um eletroposto, tá? E um eletroposto que te dê segurança, né? Infelizmente, como a gente está no começo ainda dessa infraestrutura, às vezes eu tenho um carregador. Sim. Então, quando eu chego ali para carregar meu carro, ou ele está ocupado, ou às vezes ele está com problema, tá? E a diferença entre você carregar um carro, um carregador rápido, por exemplo, na rodovia ou numa tomada, é muito grande, né? A gente tem que lembrar que uma tomada ela tem limitação de potência. Então, eu posso ter uma diferença de carga de 1 hora para 30 horas. Você está falando então da tomada de casa, A né? tomada de Você fala da casa. tomada como se Isso. fosse um ventilador. Exatamente, tá? Porque um carregador wallbox, mesmo esse que instala em casa, ele carrega o mais comum é carregar de 6 a 8 horas. Então, quando você dorme, ele carrega. Sim. A nossa tomada comum, aquela que eu ligo o abajur, Sim. ela chega a demorar 30 horas, né? Então, é um recurso ali que eu não devo usar como emergência, Sim. tá? E isso dá muito receio de pegar um carro elétrico, como o Walter colocou, sair daqui e ir para São Paulo. Mas você já fez umas viagens por aí, né? Como é que foi essa experiência? Eu já fiz, né? Então, eu tenho com um carro elétrico quase 2 anos e, obviamente, que eu me obrigo, né, pela função, a fazer os testes de câmbio. Então, estou beirando 120 mil quilômetros com carro elétrico. Então, isso é bastante. Então, esse trecho, por exemplo, de Goiânia a São Paulo, eu já fiz 4 vezes. Tá? Em 3 vezes eu tive problema e uma das vezes eu tive que andar em cima de uma plataforma, né, de Uberlândia, tá, até Ribeirão Preto, Caramba. tá? Por quê? Porque quando eu cheguei em Uberlândia, tá, que era o meu ponto de abastecimento, todos os carregadores de Uberlândia estavam com problema. Nossa. E então eu não tive alternativa, né? A 50 quilômetros de Uberlândia, tinha nesse posto de socorro que fica na rodovia, Uhum. né, um carregador. Nós paramos ali com o guincho, né? E também não Também não tá carregou. funcionando. Né? Então, eu falei, ó, não tem alternativa, você vai ter que me levar até Ribeirão Preto, né, que seria o carregador mais próximo ali para carregar meu carro para dar continuidade. Obviamente que tinham carregadores menores no caminho, Sim. né, mas meu destino era Santa Catarina. Uhum. Tá? Então, se eu não fosse para um rápido, ia que demorar 1 hora para carregar, 1 hora e meia, eu ia ter que ficar umas 12 horas ou 8 horas carregando no outro local. Aí ia ser muito tempo, né? Sim. Então, tem esse problema, né? E essas viagens nos ajudaram a entender o que o usuário de carro elétrico passa quando sai de uma cidade para outra, né? Eu queria até, por volta me confirmar, se o carro a combustão ele é feito o tanque dele, né, é feito por uma autonomia de 600 quilômetros. Acho que é isso mesmo, né, Val? Depende do carro. Depende do É. carro. Tem uns E com mais, outros com menos. então você entra no carro e está esperando que ele vai andar 600 quilômetros com o tanque. Sim. O carro elétrico até pouco tempo era 200, 250 quilômetros. Nós já estamos com veículos com 400, 450 quilômetros. A diferença é que o combustão ainda você, às vezes, num trecho de 30 quilômetros, você encontra 5, 6 postos, Sim. né? Uhum. Então, isso facilita muito. Mas é um trabalho que eu acho que isso vai acontecer com mais rapidez, porque à medida que aumenta demais a venda dos carros elétricos, que eles chegam a patamares assustadores, igual hoje nós estamos enxergando aí algumas marcas vendendo bastante, as chinesas vendendo bastante carro elétrico pelo Brasil, mensalmente, crescendo, mês a mês, cada vez mais vendendo mais. O que a gente enxerga é que a infraestrutura vai ter que vir. Aí aparecem as grandes oportunidades, igual o Francisco falou, de empresas que estão buscando essas oportunidades de tornar a mobilidade realmente possível. Então, a gente tem o carro, tem o produto, gera o problema e resolve o problema. Né? Acho que passa por isso aí. Nós estamos agora numa fase de aceitação do produto e de crescimento das vendas.
Em seguida, eu acho que é a solução que está vindo paralelo, mas em seguida é um foco muito maior na solução e a gente enxergar que rapidamente eu acho que a gente vai ter esse problema resolvido aí e o Brasil todo, apesar de ser um país continental, o Brasil todo é atendido por uma rede interessante de carregadores, né? Sim, e isso faz uma ponte muito interessante com o setor de energia, porque o Brasil é quase todo interligado, né, por linhas de transmissão. Aham. Então, a gente pode gerar energia em um estado e mandar energia para outro estado para carregar esse veículo elétrico. Mas eu queria entender um pouco, Francisco, porque você mencionou que muitos carregadores estavam com problemas nessas suas jornadas. E quais são esses problemas? Você consegue dar algum laudo, vamos dizer assim, né, de quais são esses problemas que podem acontecer e por que eles acontecem? Consigo sim. Tá? O que acontece é o seguinte, é que houve uma ação no Brasil de P&D, né, que investiu nesses primeiros carregadores. Então, a grande maioria dos carregadores públicos hoje são projetos de P&D. Então, só que assim, foi pensado no dinheiro para colocar os carregadores, mas ninguém pensou na manutenção e quem vai dar manutenção desses carregadores, tá? E na evolução também, né? Porque já está numa outra estágio de carregador. Exatamente. Tá? Então, muitas das vezes é falta de manutenção. E eu não tenho pessoal especializado para dar manutenção. Né? E entra naquele ponto que eu coloquei no começo, que é a Pacto Mobility, por ser uma empresa brasileira, ela tem o seu próprio know-how, então ela consegue dar uma manutenção muito eficiente nos carregadores. Os carregadores importados, muitas vezes as pessoas não sabem nem que tem lá dentro Sim. para dar manutenção. Então, o mercado está numa fase de aprendizado também. Então, esse é o principal problema, né? Felizmente, a gente não tem problema de vandalismo, por exemplo, não é comum nos carregadores. Né? O que é comum é a falta de manutenção. Ele simplesmente não funciona, Sim. tá? Infelizmente, muitos desses carregadores, as pessoas não deram a devida atenção. Então, você vai em algum posto de gasolina, ele deveria estar numa área coberta, numa área um pouco mais segura. Então, você vê carregadores que ficam no tempo, estão sujeitos à chuva, né, ao calor. Então, tudo isso corrobora para que eu tenha um baixo desempenho dos carregadores. Mas, graças a Deus, né, felizmente, o mercado, com o crescimento dos carros elétricos, os empresários estão vendo de forma diferente e estão tomando ações diferentes. Como o Walter colocou, né, a dor está ali. Uhum. Né? Então, agora, as pessoas já entenderam que remédio que a gente tem que aplicar ali para, né, para corrigir essa dor e é uma oportunidade ali para muitas empresas, muitos empresários, para atender essa necessidade que vem surgindo, que é nova. Aí eu diria que não é só infraestrutura. A gente já tem ali em Florianópolis oficinas especializadas Uhum. em manutenção de carro elétrico, tá? Essas oficinas, a ideia deles é criar franquias pelo Brasil. Uhum. Então a gente já tem um movimento aí de empresários que estão pegando as oportunidades, né? A gente já tem oficina de manutenção de bateria, que troca células. Então tudo isso já está acontecendo no país. Muito interessante. E, Walter, pegando um gancho disso que o Francisco falou, eu queria entender com você como você avalia a técnica de manutenção do Brasil, assim como um todo. O que você acha das oficinas do Brasil, dos mecânicos, Uhum. o que chega dos clientes para você, para a gente entender também como que isso vai afetar a manutenção dos veículos elétricos, né? Bom, vou voltar um pouquinho para te responder a sua pergunta. Há 20 anos atrás, dentro de uma concessionária, existia uma forma de tratar o cliente do pós-vendas. Então, você vendia carro, era assim, vendia o carro e atendia o cliente do pós-vendas porque era uma obrigação. Então, o cliente na oficina era uma obrigação porque você vendeu o carro zero. Isso lá atrás, na década de 80, na década de 90, começo da década de 90. Depois, no final da década de 90, nos começos dos anos 2000, principalmente no começo dos anos 2000, o que aconteceu? O carro a combustão, e o empresário de concessionária, distribuidora de veículos, o que ele começou a ver? Ele começou a ver que
ali era também um outro nicho de mercado, onde ele podia ter resultados. O carro começou a ter muitas concessionárias, muitas lojas e tal, e o lucro da venda do automóvel começou a baixar, e a gente precisava buscar uma outra alternativa para recompor os custos, né, as receitas da empresa para pagar os custos. E isso foi feito através de uma melhoria contínua que aconteceu em todas as marcas, no atendimento, na rapidez, na qualidade, no manuseio com o cliente, enfim, na forma como lidar com esses carros que vinham para manutenção. Então, hoje, você tem, eu vou falar por quase todas as marcas, um nível de satisfação muito alto do cliente quando ele compra o carro e leva na concessionária para fazer uma manutenção. É lógico, tem problema? Claro que tem, mas o nível de satisfação quando você pega o todo, de maneira geral, da maioria das marcas, é muito alto. Só que agora, aí respondendo essa pergunta, nós começamos a passar por um processo de transição. Então, esse processo de transição para o elétrico, em termos de pós-vendas, em termos de oficina do concessionário, hoje eu posso te dizer que toda a rede de distribuição de veículos do Brasil está preparada. Às vezes ela não tem um conhecimento técnico porque aquela marca ainda não trouxe um carro elétrico para dentro. Mas na hora que trouxer, rapidamente, porque já está enraizado no negócio concessionário o atendimento perfeito de pós-vendas. Apesar de ter um investimento, a gente tem já algumas bandeiras que só trabalham com elétrico, nós temos bandeiras também que têm elétrico e têm a combustão, então eu sei que o investimento é alto para se fazer isso. Porém, eu não acredito em uma ruptura ou uma diminuição da qualidade do serviço prestado em termos de oficina das concessionárias, né? Igual ele falou, hoje não é só concessionária, já tem terceirizados trabalhando também, mas eu acho que assim, a parte da garantia, a parte do trabalho de revisões periódicas, essa parte que é uma parte que a concessionária faz muito bem, tanto vai fazer ser no elétrico ou no combustão, até porque o elétrico demanda muito menos assistência técnica. O motor de um carro, ele tem 3.500 peças em média. O motor elétrico tem 250 peças. Então, se você pensar, para estragar o motor elétrico é muito menos peça do que um motor a combustão, né? Então, assim, a tendência é que a assistência se mantenha do mesmo jeito, seja uma experiência boa para o cliente. Pegando esse gancho, né, do que o Walter levantou sobre os componentes do motor, tanto a combustão elétrica, eu até queria fazer uma coisa para você, Francisco. Se esses 120 mil quilômetros que foram rodados por você com carro elétrico foram no mesmo carro, e se você teve necessidade de alguma manutenção durante esse processo, o que você acredita ser a vida útil de uma bateria, e quais que são os gargalos agora dessa parte, assim, se realmente existe um fim para um carro elétrico, e aí, como isso valoriza ou desvaloriza hoje a combustão, né? Que a gente pode reparar com frequência. Eu andei em alguns modelos de carros, de marcas, modelos diferentes e marcas diferentes, tá? Justamente para entender. Então, basicamente, hoje, em termos de veículos, você tem veículos. Eu só andei a 100% elétrico, tá? Eu não andei com carros híbridos, só um detalhe. Mas você tem veículos onde a bateria tem uma refrigeração líquida, são os veículos mais eficientes, e veículos que você não tem uma refrigeração líquida, são os veículos menos eficientes para longas distâncias, né? Então eu pude sentir qual que é a diferença. E basicamente, quando você não tem refrigeração líquida na bateria, depois da terceira recarga, a velocidade de carga da bateria, ela aumenta muito, porque a temperatura da bateria sobe. E isso é um limitador para você carregar a bateria. Não tive nenhum problema sério com o carro, né? A gente tem que lembrar que é um carro que tem muita tecnologia embarcada. Então, ele tem muitos sensores. Então, ele exige muito mais cuidado que um carro convencional, né? Ele tem sensores na parte elétrica, ele tem sensores de segurança na parte de potência, mas é um carro muito seguro. Então, algumas coisas que a gente ouve, tipo, eu posso passar uma rua que está alagada? Pode, né? Porque a bateria é isolada. Não vou tomar choque na alta tensão. Sim. Né? Eu posso carregar meu carro se estiver chovendo? Pode, porque eu tenho um nível de isolação muito grande.
tá? Além disso, toda essa inteligência, os sensores que eu citei, eles monitoram o carro a todo tempo. Então, qualquer problema de fuga de corrente, qualquer problema técnico que eu tenho no carro, ele vai informar, Sim. tá? E aí ele vai desde dar um aviso até bloquear completamente. Se eu parar no carregador, esse carregador tiver com algum problema, e eu plugar o carregador no carro, ele vai me informar. Ele vai acender alguma rampa, ele vai me avisar, falar, esse carregador está com problema, eu não consigo carregar aqui. Mais ou menos isso. Então, dificilmente você tem problemas com carros elétricos, né? E a gente tem que lembrar também que o carro elétrico ele tem meio um pouco de um celular, né? Porque eu faço atualização no software interno do carro elétrico. Interessante. Então, todas as vezes, né, normalmente quando você vai fazer uma revisão, né, é checado, o Walter pode corroborar com isso um pouco melhor, que trabalha com isso mais a fundo, mas é feito um check-up que verifica vários itens de segurança, vários itens, né, de conforto do cliente, né, e muitas vezes é feita uma atualização de software no carro para melhorar alguma coisa na eletrônica dele, né? Vários desses carros, a atualização é feita remotamente. Então, a concessionária informa o cliente, fala, ó, deixa seu carro parado, que nós vamos fazer uma atualização de software nele. Então, ela faz, né, uma atualização na sua garagem. Uhum. Né? O Walter, acho que pode até acrescentar muito nesse ponto aqui. Hoje, essas atualizações, é lógico, o carro hoje ele é muito eletrônico, né? Independente de ser a combustão ou elétrico, ele é muito eletrônico. Então, existem atualizações de todos os tipos em todos os carros, porque se você observar, a cada ano que passa, cada dia que passa, a cada lançamento que vem, mais o carro é um celular, na verdade, né? Ou o celular é um carro, não sei bem dizer, né? Então, enfim, você acaba tendo toda essa tecnologia embarcada no carro e o mecânico não é mais aquele mecânico que se suja, né? Ele é um mecânico que ele entra no carro, pluga o computador e ele faz a leitura e corrige as falhas. Basicamente, hoje, muito é isso. O mecânico de carro combustão é um pouco mais complicado porque ele tem a troca de óleo, tem as coisas que tem aquela revisão que no carro elétrico não tem. Mas a cada dia que passa, nós vamos ter um especialista, e não um mecânico, para trabalhar no seu carro elétrico, fazendo as atualizações, melhorando uma performance aqui, melhorando outra. É como nós que temos os celulares aqui, que de noite deixamos ligado para fazer a atualização. Às vezes a atualização que é feita, você até acha pior, né? Sim. Você fala, putz, mas piorou. E às vezes acontece isso Sim. também no carro. Às vezes o que vem de novo não te interessava, por exemplo, né? E o que estava na versão anterior era mais agradável. Talvez essa atualização é pensada para um modelo específico, É, né? Todos esses detalhes é. mesmo. Mas é sempre assim. Hoje está numa velocidade as atualizações muito grande e a cada dia que passa a tecnologia embarcada no carro ela é ainda maior, né? Seja de segurança, muitas atualizações de segurança em carro elétrico também, muita atualização de conforto, de tecnologia, de possibilidades de interação com o carro, enfim, realmente a gente não sabe para onde aonde isso vai parar, mas cada dia que passa nós vemos que o nosso carro ele é mais um celular com rodas do que qualquer outra coisa. Falando desse tema assim de manutenção, a gente queria aproveitar que a gente tem recebido muitos vídeos aí sobre algumas situações que têm acontecido com os carros elétricos. E a gente queria aproveitar para passar aqui na Opa. televisão para vocês darem uma olhada e a gente poder discutir realmente sobre isso e ver se faz sentido, se não faz. Anos, eu tinha elétrico. Tem 200 quilômetros, bateu aqui na parte inferior, onde ficou o pack da bateria. Só essas duas raspadinhas aqui, ele não utilizou a bateria. A bateria custa R$240 mil. Então, isso é possível? Eu sinceramente nunca vi, tá? Ali não foi só, provavelmente não foi só uma batidinha, né? Uhum. Ali aconteceu alguma coisa muito grave, se realmente não utilizou aquela bateria. Também não. Assim, a gente tem muitos carros elétricos rodando.
eu até hoje não peguei nenhum caso desse aí de falar inutilizou a bateria, fez isso, fez aquilo. Não, eu não peguei esse tipo de caso. Você já tinha visto? Não, esse vídeo aqui em específico, até onde eu tenho conhecimento, ele é fake. Fake, né? Ele é fake, tá? Então, Ele parece muito Que ser. a bateria era muito protegida. Então é É, muito difícil você danificar para a danificar bateria. teria que ter sido uma porrada extrema Se ali fosse naquele assim, não lugar. rodava nenhum carro no Brasil, né? Nossa, Porque ali uma lombada já já pega, pensou? né? É. Não que não seja possível danificar, mas é muito, muito, muito difícil, né? E o Walter, que trabalha em concessionária, nunca, Eu né? nunca vi. Nunca viu. Eu nunca vi. e assim, colisão é uma coisa comum em carro, né? Então eu imagino que as montadoras, as fabricantes, elas já se preparem para esse É, tipo de situação para que o carro não seja danificado. É, A gente tem que lembrar que a maioria dos carros, obrigado. eles passam por certificações europeias, que são muito rigorosas, E as né? brasileiras também As são. brasileiras também, São até né? mais rigorosas. Então, se você passa uma certificação, né, de um carro elétrico, que é o caso das montadoras, que não tem como montar um carro sem passar por essas certificações, não é uma lombada que vai danificar a bateria do com carro. certeza. Com certeza. Esse momento nosso aqui, ele é interessante para isso, né? Porque, como vocês estão falando, né? A tecnologia, ela vem para o lado positivo, é com os carros elétricos, mas É, vem também para o lado negativo, que é as pessoas divulgarem essas ah, fake news que vão afastar os clientes de aderirem a isso, né, Francisco? Vamos passar para outro vídeo, por favor? Esse carro, inclusive, foi o primeiro carro que eu testei. Os testes 57. iniciais foram feitos no Fiat 500, Uhum. que, na minha opinião, também é um projeto muito, muito maravilhoso, é muito legal esse carro. Na hora que eles estão correndo aqui, eu pegava lá embaixo, lá que eu não via fumaceira, eu falei, ué, Então, ele é mais um exemplo assim dos danos que podem, ou que pelo menos estão levantando, que podem ser causados nos carros elétricos, né? A gente nem sabe se realmente ali se trata de um veículo elétrico, ele pelo jeito é um veículo até grande, né? Mas também a gente sabe que tem as instalações que podem ser mal feitas e etc. E como se está tratando com rede elétrica, o perigo de incêndio existe. Como vocês enxergam isso? Se realmente é danoso? Se uma simples instalação bem feita vai eximir todos os riscos, se é seguro para o consumidor final, o que vocês podem falar? Existe uma norma, né, para a instalação de carregadores elétricos, uma NBR, né, que especifica com detalhes a bitola do fio, como é que se como faz a ligação? como faz a ligação, né? Isso tecnicamente no Brasil está bem claro, né? Tem uma norma muito clara para fazer a instalação. O que ocorre é que a gente tem uma cultura também Do eu faço, né? do Eu eu faço, sei. né? O meu faz tudo, ele sabe Exatamente, o meu faz fazer. tudo, faz tudo, É, entendeu? Então existem algumas regrinhas, principalmente em condomínio, que devem ser seguidas, tá? O meu condomínio tem potência para me colocar um carregador elétrico? Quantos carregadores elétricos já existem no meu condomínio? Eu posso colocar mais um, né? E para isso, a Mobility tem uma solução, né? Nós temos um equipamento, tá, que ele mede a potência consumida do condomínio, a potência total, e ele verifica qual a disponibilidade de carga que tem para os carregadores, né? E dentro dessa disponibilidade, ele faz uma modulação nos carregadores para que eu não tenha sobrecarga do sistema, tá? Porque em condomínio especificamente, eu corro o risco de acontecer isso, sim. Tá? E a gente já pegou na prática, não fogo desse jeito, mas a gente já pegou painéis queimados, porque foram feitas instalações, uma atrás da outra, sem considerar a carga disponível. Tá? o que eu posso falar sobre isso aí, e eu acho que eu vou acertar com 99% das vezes, é o seguinte, eu vou falar uma coisa mais simples. Se você vai construir uma casa e você chama o seu pedreiro para construir, você sabe o risco que você está correndo. Sim. Se você tem um engenheiro, se você tem um arquiteto, se você tem uma equipe de pessoas para fazer essa construção profissionalizadas, profissionais, você sabe que a sua casa vai ficar melhor construída. Com certeza. Então, a mesma coisa é qualquer instalação elétrica. Hoje, se você vai lá, compra
compra um ar-condicionado e você mesmo instala, a chance de você ter problema com esse ar-condicionado é maior do que se você pagar uma pessoa que entende de ar-condicionado, uma empresa de ar-condicionado para lá instalar. Sim. Só que o Brasil é o país do jeitinho, então as pessoas querem dar jeitinho em tudo. Não, eu mesmo instalo, eu fiz um curso, eu não sei o quê. Não, o cara é pedreiro, mas também é eletricista, não é? E não é assim que Sim, funciona. sim. E aí a gente está sujeito a esse tipo de coisa. Não só nesse carro, mas se você buscar na internet também, carro queimando por problemas de manutenção mal feitas, pegando fogo porque deixou um fio desconectado, deixou o Vazamento de carro, óleo que pega combustão, Sim, fogo. sim. deixou a mangueira do combustível desconectada, e aí o combustível vazou, veio uma faísca que explodiu o carro. Isso a gente vê toda hora, mas isso tudo está no mau uso e não ter as pessoas certas fazendo de forma correta, como deveria ser. Eu acho que é importante deixar claro isso, né? Não é porque é É, elétrico é combustão. Quer dizer que foi um serviço mal executado e claro, que o risco vai estar é, permeando isso aí se a gente não fizer as escolhas em corretas, né? tudo, né? É em tudo na vida, né? Se você sair daqui agora e escolher sair pela contramão, você está correndo risco de Com um outro certeza. cara vir e bater em você. Sim, Ah, mas eu bati meu carro é novo, eu bati. Ué, mas quem é o culpado? Você pegou a contramão. claro. Você escolheu pegar a Se contramão. expôs ao risco também, né? Você se expôs ao risco. Ali, com certeza, o nosso amigo ali se expôs a um risco desnecessário. Se ele tivesse chamado alguém, uma pessoa competente para fazer, jamais teria acontecido aquilo. Um carregador elétrico não tem dificuldades para se instalar. Basta seguir as normas. Então, um profissional qualificado, ele vai saber quais são essas normas. Né? Um O outro profissional, vai só conectar o fio, outro né? só vai conectar. Inclusive, esse profissional qualificado, ele vai fazer a documentação adequada, né? Ele vai ficar responsável por aquela instalação. Né? Eu tenho um engenheiro responsável. Sim. Para se eventualmente acontecer isso, tem alguém que é responsável. Uhum. Né? Então, como ele é responsável, ele vai fazer de tudo para nunca acontecer isso aí. Claro. Né? Ele vai seguir as normas, ele vai atender tudo que precisa. Então, o Walter posicionou bem. Então, a pessoa, ela está se expondo ao risco, normalmente, não só ao risco dele, da família, do vizinho, né? E acha que tudo E bem, acha né? que tudo bem, né? Sim. É isso que acontece demais. E para instalar um carregador elétrico, tem alguma burocracia além da instalação e de projeto? Eu quero saber se a gente precisa comunicar a distribuidora, a concessionária de energia, ou se é só comprar o equipamento e providenciar a instalação, como funciona? Então, isso varia de cidade para cidade, ou estado para estado. Tá? Existem estados que você tem que comunicar à concessionária. É uma comunicação simples. Então, Certo. você informa para eles que instalou um carregador na sua casa. Não tem nenhuma exigência de projeto, De aprovação de de aprovação de projeto. projeto, você só tem que informar. Existem situações, né, estados ou cidades que você não precisa informar nada. Tá? Isso quando é na sua residência. Quando é num condomínio, você tem uma inspeção do bombeiro. Então, aqui é um condomínio. Então, às vezes, é muito comum, tá, a pessoa comprar um carro e puxar, às vezes, uma extensão da casa dele para carregar o carro. Isso não é permitido. Né? Você está colocando o condomínio em risco, que é o que o Walter colocou aqui, bem colocou. Nesses casos, tem que ter um profissional adequado. A lei te exige isso, né? Porque vai fazer uma inspeção no bombeiro, tem que ter um esquema elétrico, como que foi feita essa instalação, tem que ter um responsável, né? Esse projeto tem que estar registrado no CREA. Então, eu tenho coisas que são exigidas ali para aquela instalação. Senão, nem sequer eu pego a aprovação do bombeiro. Né? Então, é mais ou menos isso. Isso também tem uma confusão. As pessoas acham que podem ir comprando. Né? Normalmente, você tem, principalmente em condomínio vertical, você tem 15 apartamentos, mas começa com 2 veículos. Uhum. Tá? Então, você instala 2, não tem problema. Sim. Mas depois vem o terceiro, Uhum. vem o quarto. Tá? E normalmente a instalação não está adequada. A segurança é a base de tudo. Agora também, acho que o Francisco falou bem falado aqui, só que é muito simples todo esse processo que ele está dizendo, não tem nada de difícil, não tem nada de complicado. Quer dizer, tanto é que todos os carros que a gente vende, 90% das pessoas têm nas casas dele o carregador, seja condomínio
horizontal ou vertical, ou inclusive nos trabalhos, às vezes. Não é nada que seja burocrático, complicado e tal. O importante é fazer com as pessoas que sabem fazer, que têm o treinamento específico que vão te dar o documento de que eles são responsáveis. O engenheiro, entendeu? Sim. Aproveitando que a gente está falando, por exemplo, de condomínio vertical, né? Tem uma curiosidade e, por exemplo, lá no meu prédio apareceu um carro elétrico, né? Nós somos vizinhos e a gente observou o mesmo detalhe. Inclusive fica ao tempo, né? O carro fica ao E tempo. não tem local para carregar. E eu pensei, né? Até levantei com a gente nesse ponto que eu acreditava que ele seria carregado via extensão, porque não tem nenhum ponto lá no nosso condomínio para carregar esse Às vezes no veículo. trabalho dele ele pôs, né? Então, só se foi, né? Que aí ele chega, guarda o carro, carrega. Tem muitas pessoas que preferem no trabalho. A Sim. gente tem alguns carros vendidos para médicos que eles preferem no hospital ou na clínica do que em casa. Porque em casa a garagem é apertada, é ruim e tal. Como eles vão? Fica feio, né? E como eles vão de casa para o trabalho, de trabalho para casa, eles optam por botar no trabalho. Então tem de tudo, né? Mas é possível para você colocar num prédio? Seria individual para cada morador ou apartamento, ou o prédio teria que fazer esse Não. investimento? É possível, tá? Hoje você já tem equipamentos que você pode instalar na rede elétrica do condomínio, e esses equipamentos eles fazem a medição do consumo de energia elétrica, eles conseguem direcionar através de aplicativo para quem consumiu, para o usuário que consumiu, né? E isso pode ser cobrado diretamente do usuário que está consumindo, e a empresa repassa o valor da energia consumida para o condomínio, então é um risco zero para o condomínio, tá? Ou então o próprio condomínio pode administrar e jogar isso na mensalidade do condomínio. Sim. Tá? Não havendo a necessidade de pegar do relógio, vamos chamar assim, de cada uma das pessoas, porque essa é a solução mais cara que existe. Entendi. Isso é interessante porque também vale o condomínio pensar em diversas soluções energéticas, né? Então, talvez se um condomínio vai ter um carregador elétrico, talvez ele possa instalar um sistema fotovoltaico ali para bater a energia da área comum, né? São várias soluções. No nosso primeiro episódio, a gente tratou aqui sobre a abertura do mercado livre de energia, que é basicamente você poder comprar sua energia de quem você quiser, né? Então, com isso a gente pode ter uma economia na fatura de energia. Então, é interessante, né, pensar nessas várias possibilidades. E é muito interessante também essa tecnologia que você mencionou, Francisco, porque eu acho que um empecilho grande para os condomínios é essa preocupação justamente de aumentar a fatura e que não está usando aquele serviço ter que pagar por ele, né? Exatamente. Então, isso é muito interessante. Você podia explicar para a gente melhor um pouco como isso funciona? Tá. É muito simples. Tá? Você tem um aplicativo que você baixa, né, nas lojas da Apple ou Android. Seu aplicativo no carregador tem um QR Code. A instalação é feita na rede elétrica comum do condomínio, né? E a partir do momento que eu me identifico para fazer a carga, toda a energia consumida naquele carregador, ela vem para minha conta. Seja ela imediatamente no meu cartão de crédito ou carteira digital, tá? Ou, se o condomínio fizer a opção, vai para um relatório que o condomínio vai fazer a cobrança individual. E o que você colocou sobre painéis elétricos é muito importante, tá? Porque, às vezes, as pessoas imaginam que para rodar na cidade, vou falar agora de você rodar na cidade, o consumo é muito alto, e não é, né? Para um veículo, 3 ou 4 placas vai sobrar energia para você rodar na cidade. Porque enquanto você está parado, né, aquelas placas elétricas estão gerando energia para o seu dia. Tá? Então, durante a semana, ele vai acumulando energia, você tem energia suficiente para rodar seu carro dentro da cidade. Então, você tem um custo zero, praticamente, de energia. Num condomínio, né, eu posso multiplicar o número de vagas. Se eu não conseguir zerar essa conta, tá, eu consigo reduzir muito essa conta em função da geração própria de energia. Entendi. Agora, aproveitando que a gente já fez uma vasta introdução, né, desse assunto, e aqui a gente está com duas pessoas experientes em diferentes âmbitos da tecnologia, né? A gente tem um vídeo para assistir que vai falar realmente desse embate que a gente quer traduzir, né, e resolver aqui dentro desse podcast. Quanto custa o elétrico mais barato hoje? Você tem ideia? 150 mil. O mais barato. O mais barato.
150 mil. Então, como é que você vai comprar um carro de 150 mil? E mais, ele não pode ser o único carro seu. Ele tem que ser o segundo da família, porque o carro elétrico você não pode fazer viagem com ele. Porque não tem tomada para carregar no meio da estrada ainda. Vai demorar. Então, ele é caro. É difícil de carregar. E ninguém sabe qual vai ser o futuro desse carro usado. Quem vai comprar um carro elétrico, as baterias que já estão quase acabando? Quer dizer, são várias incógnitas que vão dificultar muito o brasileiro chegar no elétrico. Por isso que nós estamos falando, qual é a boa solução? É o híbrido. Combustão e elétrico. Então, você tem o carro a combustão, queima gasolina, queima etanol, e o elétrico. Você roda, já tem muitos híbridos que rodam aí, 50 quilômetros só elétrico. Ora, quando você anda por dia com o seu carro? 20 quilômetros. Então, para que você precisa de um carro que anda 500 quilômetros por elétrico? Basta ter um híbrido que anda 30, 40, 50 quilômetros. Resolve o problema de 90% da população. E se eu estiver aqui na Bahia, eu encho o tanque novo. Que vai. Mas e como é que você faz para elétrico? Vai encher o quê? E aí, o que vocês acham disso? Bom, no começo da nossa conversa aqui, eu falei para vocês que tudo existe uma transição, né? Uhum. Ninguém sai do ponto A e para o ponto B de uma forma direta. Sempre passa pelo C, pelo D, pelo E. Eu falei isso no começo aqui. Uhum. O híbrido eu entendo que é uma transição. É muito importante durante a fase que não tivermos uma rede de carregamento nas estradas adequado, como o Francisco bem falou. Na hora que tiver, o híbrido perde totalmente sentido. Então, assim, e quanto ao preço que ele falou ali de 150, nós já temos montadoras lançando carros agora no começo do ano de 90 mil. Hoje, se você for comprar um carro básico, 0 quilômetro, um carro básico, 0 quilômetro, com área de direção, um carro simples, você já vai pagar mais de 80 mil reais. Então, a diferença do elétrico em preço, que eu também já falei no começo do podcast, à medida que aumenta a produção do elétrico, destrói o preço do elétrico. Então a curva ela vai se encontrando. Aqui está o elétrico, aqui está o combustão. Preço, ele vai chegar uma hora que ele já está chegando, que ele vai fazer o contrário. O combustão vai ficar mais caro. Aí esse senhor ele vai falar o quê? Não, compra o combustão mesmo sendo mais caro, porque é melhor. Então é um caminho que a gente enxerga que a volta não vai existir. Ela pode demorar mais um pouco? Pode demorar mais um pouco. Eu achava um ano atrás, conforme eu já falei, que ia demorar muito mais. Só que a evolução que teve nesse ano foi tão grande que encurtou essa distância. Então nós já temos carros de 140 mil. Se fosse um ano atrás, os carros mais baratos eram 280 mil, 270. Já é 140, um ano depois. Que eu iria falar Um ano depois. Então, daqui a um ano, nós vamos ter carro de 60, de 70, de 80, o mesmo preço do carro a combustão. E daqui a 5 anos, pode ser que a gente tenha carro de 30 elétrico. Sim. Até por conta daquilo que eu falei. São quantas peças que tem no motor? Menos de 10% do motor a combustão. A tecnologia avança, preço despenca. Sim. É assim tudo. É assim numa televisão, é assim num celular, é assim em qualquer coisa. É assim também no carro elétrico. Então, a tendência é que o que ele falou ali, ele tem razão, se você temos que ver quando é que ele falou. Mas ele tem razão quando a gente olha para o passado próximo, passado recente. Sim. Mas quando a gente olha para o futuro próximo, ele perde total sentido, não tem o menor sentido. Na hora que a gente tiver uma rede que atenda melhor esses abastecimentos, e que isso está vindo, porque é uma oportunidade e o brasileiro é empreendedor, né? Sim. O brasileiro é empreendedor. Então, na hora que isso acontecer de fato e os preços e a produção continuar aumentando e os preços continuarem baixando, nós vamos ter um interesse muito maior no consumidor, no carro elétrico, do que qualquer outro carro. Né? Do que qualquer outro carro. O híbrido, ele é transitório, mas ele não é, na minha singela opinião, a solução definitiva. Entendeu? É o NEM. Ele nem é um nem é outro, ele está no meio, né? Então, vai chegar uma hora que esse carro é importante para fazer a transição, mas ele deixa de ser importante para a continuidade do processo futuro aí das produções automobilísticas, né? É a minha opinião.
E você, Francisco, concorda com o Concordo vídeo? não, com o vídeo é polêmico, né? Sim. Eu concordo com a opinião do Walter, né? Queria acrescentar algumas coisas. Eu acho que se a gente pegar, procurar um vídeo de um ano atrás, nós vamos ter alguém falando a mesma coisa, tá? Dizendo que um carro custa 280 mil e que não dá para o brasileiro comprar. Sim. Sim. E se a gente jogar para um ano depois, que é agora, a gente está falando de 150 mil. E se a gente projetar para um ano para frente, talvez ele esteja falando de 90, de 80 a 90 mil. E aí, qual que vai ser né, A justificativa. a justificativa para não comprar? Tá? É assim, de novo, a gente continua com o problema atual da infraestrutura, mas isso vai se resolver naturalmente. De uma maneira ou de outra, ele vai se resolver, porque existe uma oportunidade. Tá? E assim como nós estamos, né, agarrando essa oportunidade, vão existir outras empresas Tem muitos players, né? agarrando a mesma oportunidade. Fazendo um paralelo com o celular, assim como a gente tem as operadoras de celulares hoje, nós vamos ter operadores, né, para carregamento de veículo elétrico, como tem na Europa. Então, na Europa, você escolhe o preço que você quer pagar, tem empresa que é um pouco mais barato, tem empresa que é um pouco mais caro. Como você bem colocou, a gente tem geração de energia verde no Brasil. Então, quem gera energia verde vai poder vender mais barato. Tem quem tem usina fotovoltaica pode vender mais barato, né? Ou pode consumir mais barato, né? Não pode consumir mais barato, tá? Então, eu tenho essa questão da transição. Então, se você olhar hoje, sim, na minha opinião, 2 anos passam muito rápido. Tá? E uma das polêmicas é o que eu vou fazer com um carro 100% elétrico depois que eu quiser revender. Eu acho que é muito mais difícil eu revender um carro híbrido daqui a 2 anos, porque ele nem é a combustão Sim. e nem é elétrico. Sim. Eu estou na coluna do meio, então quem que vai querer um carro que não é nenhuma coisa nem outra? E essa questão do carro seminovo, eu que convivo há muitos anos, Francisco, nesse ambiente de automóvel, por exemplo, você hoje, se você for nos Estados Unidos, quanto vale um carro seminovo? Se você for na Europa, quanto vale um carro seminovo? Quer dizer, vale muito pouco. Aqui nós ainda nós estamos passando por uma outra mudança muito grande em relação ao carro, que é o sentido do uso para o sentimento de posse. Então, o carro deixou de ser uma propriedade, é um bem de consumo. Quer dizer, você usou, acabou. Vai chegar uma hora que você vai usar durante um período, você vai vender por quase nada Vai trocar. e vai trocar. Então, assim, não tem esse negócio, meu carro vale 80% no novo, 70% no novo. Não é assim com a sua geladeira, não é assim com a sua televisão, não é assim com a sua cama, com o seu ar-condicionado. Por que é com o carro? Vai chegar um momento no Brasil que essa conversa, ela morre, entendeu? Ela não vai, o preço tende a baixar e as coisas acontecerem assim, não, eu usei, Já se pagou, eu quero outro. tchau, vou para o próximo, né? Financio ou compro, aí não sei, cada um vai optar por um modelo de pagamento. E é assim que vai funcionar. Uma coisa que eu queria falar para vocês em relação a esse vídeo também é que, fazendo uma analogia simples, no começo da década de 90, foi lançado um carro pela Volkswagen, que foi o Gol GTI, né? Acho que foi o Gol GTI, que foi o primeiro carro brasileiro a injeção eletrônica, o fim do carburador. Isso, debates igual nós estamos tendo aqui, tiveram N debates naquela época, que não, porque carburador é muito melhor do que injeção, porque não sei o que lá. Em 2003, a Volkswagen de novo lançou o carro Total Flex. E todo mundo também falava, putz, mas esse carro não vai funcionar, bom é a gasolina, o álcool não presta, não, mas ele é álcool a gasolina e aquela coisa toda. São evoluções que elas simplesmente sepultam, elas enterram, elas botam a pá de cal em quem não está preparado para a mudança. E é assim na nossa vida, todo dia é assim. Você vê, nós estamos aqui com celulares que
que são diferentes do que a gente usava 5, 6 anos atrás, com aplicativos diferentes, com coisas diferentes, né, com muito mais mobilidade no celular do que a gente tinha 10 anos atrás. Marcas avançaram e alcançaram o sucesso. Outras ficaram pelo caminho. Marcas novas, né? marcas tradicionais desapareceram. Desapareceram, marcas que eram líderes. Isso vale para diversas tecnologias, Vale para todas. Você vê marcas que tinham 50%, 60%, 70% no mercado sumirem, porque não acreditaram no novo. Né? Nós vemos, de repente você vê Xerox, Kodak, empresas que acreditaram que não ia ter revolução no segmento deles, simplesmente implodirem. A Kodak era a líder absoluta mundialmente. Né? Não, e nem com mais de 70% de share mundial. Então, de repente, ela só desapareceu. Por quê? Porque ela não se adequou ao que vinha pela frente, né? Então, acho que a gente tem que entender que a gente vive um processo evolutivo muito forte em todas as áreas, em todos os segmentos. Não é diferente no automóvel, não é diferente na nossa forma de ver o combustível, na nossa forma de ver a degradação do nosso ecossistema como um todo. Então, a biodiversidade, né? Então, assim, grandes castelos, como o Castelo do Petróleo, esses castelos, eles vão ser, aos poucos, destruídos por conta de novas tecnologias que são inventadas e que se tornam viáveis. Essa é uma, mas amanhã tem outra. Amanhã, de repente, o elétrico não dá mais certo, é outra coisa. Uma coisa que a gente nem imagina. Hidrogênio. Se a gente buscar o histórico também, existem países europeus que fizeram o teste do híbrido, dando benefícios, incentivos para comprar esse carro híbrido, que é a transição. O que aconteceu na prática é que todos queriam o benefício. Compraram os carros híbridos, tá? Só que eles não carregavam a bateria. É só pelo benefício. Só pelo benefício. Né? Então, o que acontecia? Era um carro a combustão, carregando uma bateria absurdamente pesada e acabava poluindo mais e gastando mais. Né? Então, essa experiência já foi negativa fora do país. Né? Então, na minha opinião, tem muito mais para dar errado um híbrido, né, do que um elétrico. Né? Tem um amigo meu que ele faz uma analogia, né? Se você tivesse que ficar trancado numa garagem, né, com um veículo com motor ligado, você ficaria com um carro híbrido com motor ligado ou com um carro 100% elétrico? Tem que ser com elétrico. Porque o carro híbrido ele vai gerar ali poluição, né? E pegando esse gancho aqui, existem estudos também que envolvem o carro elétrico que mostram que quando você eletrifica a sua frota nas cidades, você tem uma redução também, ou melhor, um aumento na saúde da população. Sim, com certeza. Porque você tem menos poluentes no ar. Menos poluição sonora. Tá? E também tem menos poluição sonora. Então você tem vários ganhos, inclusive na cidade. Isso reflete também numa redução de custo para a cidade que não está sendo colocado na ponta do lápis. Tá? Que eu vou ter menos internações nos hospitais públicos. Qualidade de vida. Tá? Eu vou ter uma qualidade de vida melhor. Então, né, mais uma vez, eu acho muito difícil o carro elétrico ter um retorno, como teve no passado. Eu acho que é um caminho sem volta. Francisco, mas assim, falando das baterias, o Walter tocou num ponto muito interessante, que vai chegar um momento, e eu consegui entender muito bem a analogia que você fez, que faz muito sentido, acho que a gente já vem vendo esse cenário, de que as pessoas vão se importar pouco com o preço de troca do seu veículo se assemelhando aos eletrodomésticos, por exemplo. Mas hoje ainda as pessoas levam muito em consideração ainda, né? E aí falam assim, poxa, se eu tiver que trocar a bateria desse carro, é a mesma coisa que eu comprar um novo. Como que funciona isso? É realmente desse jeito? Você acha que é um gargalo ainda? O que você tem para falar Hoje disso? praticamente todas as baterias vendidas nos carros atuais, elas são por células. Então eu tenho a opção de trocar só a célula danificada. Né? Além disso, a vida útil esperada da bateria, eu já tenho carros com mais de 10 anos, tá? É de 10 anos. Então, em 10 anos é esperado que eu tenha uma perda de 15%. Né? Após isso, ou eu troco as células, ou eu tenho um second life. Essa bateria ela vai para o mercado para servir de armazenamento de energia nas residências, por exemplo.
Tá? Então, eu armazeno energia das placas solares durante o dia, durante a noite eu uso através das baterias. Isso dá uma extensão de mais 15 anos. Então, uma bateria hoje, né, ela dura a vida útil dela é 25 anos. Né? Então, eu já estou o mercado já está numa outra realidade. Né? E, além disso, cada dia, né, a gente vê informação de novos estudos, de novas tecnologias. Né? A Toyota está aí anunciando uma bateria de altíssima performance, a Tesla também. Então, eu tenho anúncios aí que elas demoram para chegar no mercado. Provavelmente elas até já existem, Sim, mas estão passando por uma posição testes. de avaliações até ela chegar aqui no mercado para a gente. Né? Então, certeza. é uma evolução natural de tecnologia. Assim como a gente no começo tinha aquele celular tijolão, Sim, né, com uma bateria enorme, que viciava, Sim. tá, que dava um monte de problema, que durava 3 horas, né, e hoje a gente tem celular que dura uma semana. Né? Agora, e outra coisa também que é importante falar é que hoje as baterias de carro elétrico têm baterias com garantia de acima de 8 anos. Enfim, um carro hoje com mais de 8 anos, a gente pensa que esse carro também já está na hora de trocar a bateria sim, realmente, né? De fazer uma manutenção que é a troca de bateria. Esse mercado ele ainda não está consolidado, porque a gente não tem quantidade de carros rodando com essa quantidade de anos de fabricação nacional ou de venda dentro do Brasil, assim, em quantidade, então a gente não sabe avaliar ao certo o que vai acontecer para o futuro. Mas é aquele negócio. Por medo do futuro, tem gente que ainda usa um celular que não tem WhatsApp, né? sim. Então, assim, coisas vão acontecer, mercado vai se adequar. Mas o descarte de bateria, bateria é muito poluente, e é poluente mesmo. O descarte de bateria pode ser um problema. Outras oportunidades para outros empreendedores vão ser criadas. Como é que nós vamos descartar essas baterias? O que que a gente vai fazer com ela e como vai fazer? Já tem várias soluções, mas como isso vai ser feito em larga escala quando uma parte grande dos nossos carros forem elétricos, né? Outro problema, e combustível para o carro elétrico, porque ele também tem o combustível que é a eletricidade. Quer dizer, nós estamos preparados, o Brasil está preparado, o mundo está preparado para ter 50% da frota elétrico? Não está preparado, quer dizer, nós vamos ter que desenvolver através do quê? Fotovoltaica, eólica e tal, porque nuclear, carvão é poluente. Sim. Nuclear Polêmico. polêmico. E hidrelétricas também é muito polêmico, porque faz um estrago muito grande no meio ambiente, né? Na hora de encher as bacias, né? As represas. Então, tudo isso vai ter que. Hoje, a tecnologia mais próxima a que vai se adequar ao carro elétrico, sem dúvida, em primeiro lugar, a fotovoltaica e, em segundo lugar, a eólica. Então, isso vai ajudar muito. A gente vai ter que aumentar muito a capacidade de geração de energia para comportar um consumo muito maior. Mas, por outro lado, também vai diminuir o consumo de combustível que a gente está tirando ou do solo, ou do fundo do mar, ou de outros lugares que a gente também não sabe o impacto. Qual que é o impacto que daqui a 30 anos esse tanto de tirar óleo debaixo da terra, dentro do mar, por exemplo, ou debaixo da terra, pode causar para o planeta como um todo, né? A gente não, né? Assim, existem estudos, mas coisa boa a gente sabe que não é, né? Que tudo você tira, uma hora falta, né? Com certeza. Então, assim, a pessoa que é contra ou que fala muito de coisas negativas, ela tem que ver que tem muitas coisas negativas também na combustão. Sim. Então vamos todo mundo andar de bicicleta. Vamos todo mundo andar de bicicleta. Eu não estaria aqui hoje gravando podcast, porque eu estou muito longe, eu não daria conta de chegar aqui de bicicleta, Aham. né? Então, enfim, a realidade nossa é uma adequação, né? É uma adequação. O que seria um mundo perfeito? Ninguém usar combustão, ninguém usar eletricidade, todo mundo viver em paz, ninguém degradar o meio ambiente, mas isso é possível? Isso não é possível, né? Isso, nós vivemos em cidades, em metrópoles, em montanhas de concreto, que gera aquecimento, enfim, nós temos que nos adequar da melhor forma possível
traduzindo isso para um ambiente mais agradável e menos poluído. Mas, ao longo do tempo, a gente sabe que vai acontecer muitas mudanças e muitas adequações, como o exemplo que a gente deu do celular, que quando foi lançado, ele falou, era um tijolão e falava 1 hora, 2 horas e você tinha que trocar a bateria, né? E pensando nessas evoluções e no impacto que isso traz para as cidades, eu queria entender de vocês como vocês têm visto a evolução para ônibus elétricos, né, veículos que podem transportar mais pessoas, porque eu acho que isso também traria um impacto muito positivo, né? A gente, além de reduzir a emissão de gases do efeito estufa, a gente reduz a quantidade de veículos nas ruas, né? Como é que está essa evolução? Para ônibus elétricos, ônibus urbanos, tá? Isso já é uma realidade. Realidade. Tá? Então, todas as cidades já estão aplicando, né? As que não aplicaram ainda estão fazendo estudos, porque além de trazer economia, ela traz uma redução aí de poluentes, porque a gente sabe que o ônibus circula, principalmente em cidades grandes, como São Paulo, tem muito ônibus circulando, né? Então, já é uma realidade isso. Então, para deslocamento urbano, porque o veículo tem uma autonomia, ainda que não seja muito grande, ele vai para a garagem, você consegue carregar ali 1 hora, 1 hora e meia, você carrega e ele está rodando novamente. Então você faz um balanceamento, né? Os carros estão rodando, os que estão carregando, e consegue fazer isso com muita eficiência. Existem outros modais, né, que é para caminhões elétricos, por exemplo, que o Last Miles também é uma realidade. Então a gente tem Mercado Livre aí que está com a frota toda elétrica, de vans, né, alguns caminhões. Tem um transitório também, que o Mercado Livre tem usado bastante, que é o a gás, né? Então, que é um transitório. Mas, né, existem estudos também nessa linha que aí seria, a princípio, seria mais eficiente o hidrogênio. Você ter veículos para longas distâncias movidos a hidrogênio. Na verdade, os veículos a hidrogênio são elétricos. Você pega o hidrogênio e transforma em energia elétrica para movimentar um veículo elétrico. Então, você acaba não saindo do que nós estamos falando aqui. Ele é elétrico, né? Só que a forma combustível que eu estou colocando ali, ele é transformado em eletricidade. Isso vale também para aviões. Então, a gente teve acesso também a estudos de longo prazo que mostram que a tendência para esses modais, até o momento, é usar o hidrogênio, por exemplo. É o mais viável, né? Apesar de comercialmente ainda ser difícil, né? Mas tem uma tendência de usar esses combustíveis para longas distâncias, né? Um caminhão que sai de São Paulo, que vai até Natal, por exemplo, né? Então ele precisa ter né, uma forma mais eficiente de se carregar. E o hidrogênio é uma solução. E nesse ponto, né, nesse quesito, o Brasil sai na frente, né? A gente tem abundância de hidrogênio verde, né? Então, eu diria que é uma oportunidade para o Brasil, né? Se adequar a essa tecnologia e a gente estaria na frente vendendo, de repente, até tecnologia para outros países, de como é que se usa isso aí, como é que se monta uma infraestrutura para hidrogênio. Legal, bom demais. Muita coisa nova para vir, né? Muitas novidades. É um assunto que daria para a gente ficar aqui várias horas, né? A mais aqui conversando. A gente já está caminhando para o encerramento, então eu queria agradecer a presença de vocês e abrir para caso vocês queiram deixar uma mensagem final aqui para os nossos ouvintes. Fiquem à vontade. Vai lá, Francisco. Bom, queria mais uma vez agradecer a oportunidade de estar aqui com vocês, falar um pouco de uma coisa que eu gosto muito, que é de tecnologia e de carro elétrico, né? Tem muita coisa para acontecer, tem muito assunto, né? A gente, acabando esse podcast, com certeza vai ter novidade, né? Com certeza tem muito conhecimento a aprender ainda, né? Então, eu quero deixar uma mensagem aqui para as pessoas que estão nos ouvindo, né? Mais ou menos na linha que o Walter colocou, né? Eu acho que a gente tem que se abrir oportunidades, não podemos ser uma Kodak da vida, né? Que se fecha e de repente a gente pode perder a oportunidade. Então temos que ouvir, né, os vários segmentos, pessoas que são a favor, pessoas que são contra, né? Ponderar aquilo que está sendo falado, né? Para saber o que caminho que a gente segue. Porque a gente corre, muitas empresas, né, principalmente empresas, correm o risco de ficar para trás, né? Nós estamos falando aqui de empresas que estão investindo pesado em mobilidade elétrica.
A gente tem empresas, para pegar um segmento, que transportam passageiros. Transportam com van a combustão. Será que elas não estão correndo o risco de perder toda a empresa dela para uma outra que surge, que transporta só com veículos elétricos, que gera a sua própria energia, que vai ter um custo bem menor, e de uma hora para outra elas simplesmente não conseguem concorrer mais? Sim. Né? Então, existem vários segmentos que estão correndo esse risco. Né? Então, se eu começo a olhar, se eu começo a analisar, eu vejo, né? Se eu tenho lá 30 vans, eu compro uma, experimento, né? Ou faço um teste numa concessionária, né? Isso vale para a mobilidade de aplicativos, né? Daqui a pouco eu estou lá insistindo no meu carro a combustão, a gente já tem empresas como a 99, a Uber, né? A 99 comprou uma frota muito grande de veículos elétricos, né? Será que eu vou ser competitivo? Eu vou insistir aqui, né? Então eu queria deixar esse recado aqui para as pessoas que nos ouvem. Isso aí, obrigada. Bom, primeiro eu quero agradecer a vocês, agradecer a Pacto, agradecer a todo mundo que assistia aí a esse nosso podcast, agradecer ao convite, né? Dizer para vocês que, assim, o grande problema da humanidade é o medo. Então, na minha opinião, quando você tem medo, você deixa de fazer coisas que você só sabe a experiência que você teria se você tivesse feito. Então, até tem uma frasezinha que eu ouvi: o tiro que eu não dei, com certeza eu errei. Porque, né? Então, enfim, o medo do novo, o medo do que vem, faz com que as pessoas fiquem presas a coisas antigas. E a gente conhece, nós temos exemplos na nossa família, nós temos exemplo nos nossos amigos, nós temos exemplo no nosso trabalho, nós temos exemplos de pessoas que se perderam no tempo. Ah, já fui bom, já fui o melhor, já fui famoso nisso, e tal. E hoje, simplesmente, ele vive daquele passado. Não só a questão da eletrificação veicular, mas tudo que hoje a tecnologia traz de oportunidades para a gente, em termos de crescimento, em termos de evolução, em termos de melhorar como ser humano, como pessoa, como indivíduo, eu acho que a gente tem que estar aberto. Porque no dia a dia a gente sabe como as pessoas se fecham e como as pessoas se anulam. Mas se a gente for diferente, a gente contagia as outras pessoas. E contagiando as outras pessoas, a gente consegue, de alguma forma, mudar o mundo. Então, é pouco, às vezes, a minha ação, a sua ação, Bruno, é pequena, mas o nosso impacto em conjunto, ele é muito forte. Então, eu acho que a principal mensagem que a gente pode deixar aqui, nesse dia de hoje, é dizer que nós temos uma responsabilidade, como formadores de opinião, de trazer as inovações, acreditar nelas, crescer com elas, e sempre que elas forem para o bem, para a perpetuação da nossa espécie, para o crescimento do nosso estado, nosso país, nossa cidade, enfim, um relacionamento melhor com a natureza, tudo que for para o bem, eu acho que a gente tem que apoiar e acreditar, né? Lógico, não é sair fazendo também tudo quanto é doidura que aparece. Criticar quando necessário. E né? criticar quando necessário. Mas o principal que eu acho é que a gente não pode ficar acomodado e acreditando que tudo vai ser como está. Porque a mudança é a única certeza da vida. Ela é a única coisa que é imutável, é a própria mudança, né? Nós sabemos que todo dia é um dia diferente, todo dia a gente convive com coisas novas e com novas tecnologias e com novas possibilidades e com novas oportunidades. E o recado que eu queria dar era esse, que eu acho que os ouvintes precisam, nós aqui, quem está, os telespectadores, né, melhor dizendo, Sim. eles precisam, e como a gente também, ter a consciência de que o mundo está em evolução e a gente precisa pegar carona nessa evolução, porque senão o carro elétrico vai passar e você vai ficar na calçada, né? Agradecer de novo a vocês, dizer que eu estou sempre à disposição, que vocês quiserem, e para mim foi um prazer enorme.
Tá? Obrigada, foi um prazer. Valeu, Bruno. Tamo Excelente. junto. Eu, assim, aproveitando até as palavras do Walter, eu queria falar assim que a mobilidade elétrica já é uma realidade, né? O Francisco já colocou isso muito bem. E deixar essa lição aprendida aí para todo mundo e para a gente também. A transformação, ela é clara, é óbvia, vai estar sempre presente e todos nós temos que nos permitir participar dela, né? Exatamente. Cobrar para que seja feita do jeito certo, não é? É isso aí. Então, muito obrigada, pessoal, e até a Obrigado. próxima. Até a Tchau, próxima. gente. Valeu. Tchau.